Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Adão, seu irmão em Cristo. Eu quero aproveitar esta oportunidade e poder estar compartilhando com vocês uma palavra da parte de Deus, uma palavra que pode mudar a tua vida, que pode mudar o percurso da tua trajetória, que pode te dar ferramentas para que você venha exercer a tua chamada, o teu ofício, o teu ministério, em tudo que se diz respeito à nossa vida. A nossa vida ela é regida por alguns princípios, e princípios esses que são irrevogáveis, são imutáveis, são fundamentais para nos dar sentido, nos dar direção, nos proporcionar intimidade com Deus, enfim. Eu quero compartilhar um texto que fica na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 24. É um texto bem conhecido, vai falar acerca de Moisés, vai falar acerca de algumas atitudes que Moisés vai ter que tomar, ele já sendo grande, né? A Bíblia vai dizer: pela fé Moisés, quando homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. A usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado ou não temendo com a cólera ou com a ira do rei. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Eu quero falar acerca de um assunto e eu tenho esse assunto como um assunto muito importante para você que é jovem, para você que entende e dentro desse entendimento percebe uma necessidade de mudanças. É justamente acerca de algumas atitudes que Moisés tomou dentro desse capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, a partir do verso que lemos, a partir do verso de número 24, nós vamos estar abordando aqui 5 atitudes que Moisés tomou. Essas atitudes, elas estão explícitas em toda a nossa vida. Tudo que se diz respeito a tomar uma decisão, precisa ser tomada uma atitude. Por exemplo, se eu preciso me deslocar da onde eu estou nesse momento e ir até o centro de Nova Iguaçu, eu preciso tomar uma atitude de pegar uma condução, eu preciso tomar uma atitude de pegar a chave do carro, ligar o veículo e partir. Então, tudo que se diz respeito à nossa vida está ligada, está atrelada a atitudes que precisamos tomar. E temos 5 atitudes que Moisés tomou dentro desse capítulo 11, a partir do verso 24, 25, 26 e 27. Nós vamos visualizar aqui, no mínimo, 5 atitudes que Moisés tomou. A primeira atitude, ele teve que recusar. A segunda atitude, ele teve que escolher. A terceira atitude, ele teve que deixar. A quarta atitude, ele teve que não temer. E a quinta atitude, ele teve que ficar firme. Dentro destas 5 atitudes, nós podemos aprender aqui que Moisés ele fez
diferença, ele fez a diferença no seu tempo. O tempo que Moisés já é crescido, já é homem feito, ele precisou tomar algumas atitudes em sua vida. E a primeira atitude que Moisés teve que tomar foi recusar. A palavra recusar, ela está ligada a não aceitar. A palavra recusar está ligada a não estar de acordo. A palavra recusar está ligada a rejeitar, opor-se, negar aquilo que está sendo oferecido. Então, quando a recusa ela é medida, eu preciso tomar atitude em não aceitar aquilo que está sendo oferecido. Perceba que o texto vai nos dizer que pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você que é um ser pensante, inteligente, tem toda a possibilidade de fazer pesquisa e entender dentro de uma leitura do texto quem era filho de um rei, no caso de Faraó, um monarca do tempo em que Moisés vivia naquele palácio. Moisés, ele aprendeu aritmética, ele aprendeu astrologia, ele aprendeu ciência, ele tinha toda a condição de, num futuro, ser até mesmo um suposto faraó, herdar, pegar como hereditariedade o trono, porque ele sendo filho adotivo, ele vai ter todo o direito, assim tanto quanto Ramsés, que era no tempo dele um considerado seu irmão, né? Então nós vamos perceber que a recusa que Moisés está fazendo, dentro das entrelinhas, a Bíblia está nos informando que Moisés está recusando até mesmo o trono do Egito, o poder do Egito, o poder bélico do Egito, a magnificência do Egito. Moisés, ele não está recusando somente dentro de um entendimento não ser considerado filho. Automaticamente, ele recusando ser chamado filho da filha de Faraó. Logo, ele está recusando tudo aquilo que a paternidade, tudo aquilo que a questão dele ser filho da filha de Faraó, todo o capricho que poderia estar propício para Moisés, é isso que ele está recusando. E na nossa vida não é diferente. Temos que recusar de fato muitas coisas. Você, para galgar um corpo físico definido, você precisa recusar muitos alimentos que pode atrapalhar o seu condicionamento físico, pode te proporcionar algumas gorduras a mais no seu corpo. Então, para você ter sucesso em qualquer área da vida, escolhas têm que ser feitas, atitudes têm que ser tomadas, renúncias têm que ser vivenciadas por cada um de nós. Então essa palavra recusar é mais ou menos assim: eu não aceito a posição com que vocês querem me colocar, eu renego, eu não estou de acordo, eu rejeito tudo isso. Não na questão pejorativa. Moisés foi muito grato pela mãe, pela ama de criação a qual ele foi criado, mas dentro de um entendimento aqui de recusar, Moisés está recusando toda a regalia. Tanto é que mais tarde nós vamos ver a história no livro do Êxodo, Deus chamando Moisés, Deus comissionando Moisés, ele de fato tendo que fazer algumas atitudes, tendo que tomar algumas atitudes. Eu te incentivo nesta hora, eu te motivo nesta hora a ser como Moisés, recusar aquilo que o mundo pode oferecer, recusar aquilo que o Egito pode oferecer. O Egito, dentro do texto, simboliza o mundo, a proposta que o mundo faz. E quando você entende a chamada que Deus tem para com a tua vida, quando você entende o propósito que Deus tem para você, você começa a recusar o Egito, você começa a recusar aquilo que o Egito pode te oferecer, da grandeza, da luxúria, da posição social que o mundo pode te oferecer. Dentro da ótica de Deus,
Deus sabe o teu projeto, Deus tem o teu futuro em tuas mãos e você precisa entender, se condicionar e começar a recusar para viver o tempo que Deus tem para a tua vida. Esta é a primeira atitude de Moisés. A segunda atitude de Moisés é escolher. A segunda atitude que Moisés teve que tomar na sua vida foi escolher. E o que é escolher? O que significa escolher? A palavra escolher, ela está ligada, né, a selecionar, a preferência, a optar. Dentro de uma linha, nós vamos entender que a recusa é não aceitar. Agora, escolher é selecionar, é preferência. A escolha está ligada à minha preferência, à sua preferência. É por isso que quando lemos o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nós vemos essa atitude. E a escolha é algo que vai motivar a nossa vida. É o imperativo da vida comum do ser humano. A nossa vida é dividida, é regida, melhor dizendo, em escolhas. Tudo que vamos fazer na vida, no âmbito secular, na vida ministerial, na vida acadêmica, você precisa escolher. A escolha está intrínseca em toda a área da nossa vida. Tudo que vamos fazer passa pelo crivo da escolha. Se você for olhar aqui atrás, eu tenho alguns livros e se eu quiser escolher um desses livros, eu vou pegar o da minha mais preferência. Assim é na nossa vida. Você precisa escolher. Escolher aquilo que é certo, escolher aquilo que é eterno, escolher aquilo que é permanente, escolher aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Perceba que Moisés, ele escolhe, e a escolha que Moisés vai fazer me chama a atenção. Ele escolhe ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolhe o vitupério de Cristo. O vitupério de Cristo é a zombaria, é o escárnio, a perseguição, é a afronta que supostamente iriam passar. É isso que Moisés está escolhendo dentro do texto, né? E a terceira atitude que Moisés vai tomar é deixar. Esta palavra deixar significa para Moisés um ato visível decorrente de sua recusa, né? E consequentemente a escolha que eram atos incisivos. Recusar o Egito, mas permanecer dentro do Egito, deixar o Egito, mas continuar vivendo próximo dentro do Egito, é algo que vai mexer dentro de Moisés, é algo que vai mexer com a mente de Moisés. Estou no mundo, vivo nesse mundo, mas não sou desse mundo. Eu tenho uma pátria eterna, tenho uma cidade celestial que nos espera, que nos aguarda. É isso que Moisés está trazendo dentro de uma ilustração dentro desse texto que o escritor quis transmitir para a nossa vida. A vida de Moisés é movida por escolhas, por atitudes. Essa é a terceira verdade ou a terceira atitude que Moisés tomou. A quarta atitude que Moisés tomou, ele não temeu. Havia uma ameaça, havia uma sentença de morte, havia um decreto sobre a vida de Moisés. O rei, no momento, Faraó, havia decretado a morte de Moisés. Moisés ele teve que fugir em algum tempo, se escondeu em Midian, na casa de Jetro, que foi, num futuro, seu sogro, mas ele estava debaixo de uma ameaça. Ele não temeu, ele viveu em terra distante, em Midian, porém acreditando naquilo que Deus havia lhe falado. Deus é um Deus que tem propósito. Ele só quer ver eu e você tomando as atitudes corretas para que no tempo certo Ele venha se manifestar em nossa vida. Não temer hoje a afronta que o inimigo coloca diante de nós. Não temer a dificuldade que sobrevém sobre a nossa vida. Não temer
a ira do mundo, não temer a perseguição que o mundo pode ocasionar através de decisões que você toma. Toda decisão ela tem uma reação. A decisão que tomamos de defender a bandeira de Cristo, propagar o Evangelho, existe uma perseguição, mesmo que minúscula, mas existe. Mas chegará um tempo, chegará um tempo em que essa perseguição será renhida, será de fato afrontosa. É aí que nós temos que estar firme, é aí que nós devemos não temer a afronta, não temer a perseguição e proclamar a Cristo como Senhor e Salvador. Esta é a quarta atitude que Moisés teve que tomar, não temer. Eu quero te motivar, não temas o mundo, não temas a perseguição, não temas a calúnia, não tema aquilo que se levanta como oposição da sua vida, do seu ministério, da sua chamada. Entenda, Deus está te vendo, não temas. E a quinta atitude que Moisés teve que fazer ou teve que tomar é ficar firme. Amém? A recusa de Moisés é aquilo que ele deixou. Foi algo visível, porém como recompensa do Senhor, lhe foi dado o privilégio que homem algum jamais teve em história da humanidade, ver a Deus de costas, né? E falou com Deus boca a boca, ele viu a glória de Deus, ele recusou o material, o visível e o passageiro, mas em compensação pôde ver o espiritual e o invisível e o eterno, né? Sua resposta à ameaça de Faraó: bem disseste, eu nunca mais virei o teu rosto. Foi essa palavra que ele deu. Esta também tem que ser a resposta que o Senhor quer que seus servos fiéis deem a este mundo. Não temas, continue, persevera, fique firme. Esta é a última atitude que Moisés tomou diante das adversidades, diante dos intempéries que a vida pôde lhe oferecer. Moisés recusou. Moisés, ele escolheu. Moisés, ele teve que deixar. Moisés não temeu. Moisés ficou firme. Essas 5 atitudes faz parte da nossa vida cristã cotidiana. Shalom.